Fala galera, beleza? Hoje iremos falar um pouquinho aí a respeito do sistema digestório, ou seja, aquele sistema que é responsável por transformar macromoléculas em micromoléculas que serão absorvidas pelo nosso intestino. Vamos lá? Então vamos começar agora pela anatomia do nosso sistema digestório. Então, para que nós possamos entender um pouquinho melhor, vou colocar a imagem para você. Vamos lá. Então aqui nós temos o nosso sistema digestório, que é composto tanto pelo tubo digestório, tá, quanto pelas glândulas. Então você tem as glândulas aqui, ó, as glândulas salivares, né, você tem o fígado, que produz a bile, né, a glândula salivar produz a saliva. O fígado produz a bile, e essa bile será armazenada aqui na vesícula biliar. E outra glândula que nós temos é o pâncreas, que ele é uma glândula mista ou anfícrina, porque ele produz tanto o suco pancreático para fazer a digestão, quanto glucagon e insulina, só que esses participam do sistema endócrino, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Você tem aqui próximo à boca, você tem 3 pares de glândulas salivares. Essas vão desembocar aqui na sua boca, levando a saliva, tá? Então o alimento, ele recebe a saliva, depois ele passa aí pela faringe. Faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema digestório quanto respiratório, ou seja, por lá passa alimento, passa também ar. Só que você tem aqui a epiglote. A epiglote, ele é uma membraninha que vai fazer com que ele trava, no caso aqui ele está travando o acesso à laringe, né, e à traqueia. Então quando ele trava essa passagem, o alimento passa pelo esôfago para chegar no estômago. Se ela então abre, o ar será direcionado então para a laringe e depois para a traqueia. Só vale lembrar que se ela não fechar corretamente aqui, quando então você ingerir água ou algum alimento sólido, esse alimento pode passar aqui para a sua laringe e gerar então a tosse. Então por isso que você tosse, na maioria das vezes, quando você engole alguma coisa e ela entra para o canal errado, tá? Mas vamos supor, a epiglote fechou aqui a laringe tranquilamente e o alimento passou pelo seu esôfago, né? Seu esôfago, ele tem uma parede completamente musculosa, né, que vai ajudar a fazer o peristaltismo, movimentos que auxiliam a descida do alimento. Isso é tão interessante, esse peristaltismo, que se você, por exemplo, plantar bananeira e tomar um copo d'água, você, mesmo de ponta cabeça, consegue então fazer com que a água vá até o estômago, mesmo contra a gravidade, tá? Então esse tubo vai descendo, ele vai passar aí, atravessar o seu diafragma e chegar até o seu estômago. Seu estômago, por sua vez, é um órgão aí com parede também bem musculosa, localizado aí do lado esquerdo. Mas aqui não está do lado direito? Não, filho, é porque na verdade, quando você vê uma foto anatômica, é como se fosse alguém de frente para você. Tá? Então, aqui é onde você está vendo direita, no caso, a pessoa está de frente, então é a parte esquerda dela. Tá? Então é localizado no lado esquerdo do abdômen e pode conter cerca aí de até 1,5 litro de alimento. Tá? Então o que acontece? Aqui você tem 2 esfíncteres no estômago. Você tem o esfíncter que separa o estômago do esôfago, né, chamado aí de esfíncter esofágico inferior, que ele só vai abrir, esse esfíncter só vai abrir quando você engole. Tá? Se ele abrir sem você ter engolido, na verdade, acaba ocorrendo o refluxo gastroesofágico, ou seja, o que está dentro do estômago começa a subir aí pela parede do seu esôfago, lesionando essa parede do esôfago, gerando queimação e, se continuar, pode gerar até uma úlcera. Tá? E geralmente o que influencia no caso desse refluxo, você pode ter aí o tabagismo influenciando, você pode ter o consumo de álcool, né? Mulheres grávidas também aumentam a chance de ter o relaxamento desse esfíncter e ter o refluxo, obesidade também, alguns alimentos podem, por exemplo, também aumentar a chance de você ter refluxo, e também ingestão de alguns medicamentos aumentam a chance, tá?
Mas beleza, vamos supor que você não tenha nada e o alimento está aqui no seu estômago, fez a digestão certinho, produziu aí o seu quimo e depois vai descer. Para descer, ele passa pelo outro esfíncter, chamado de esfíncter pilórico. Esse esfíncter pilórico ele vai se abrindo ao longo do tempo e o alimento vai descendo aqui para o seu intestino delgado, né? Intestino delgado que ele é dividido em três partes, que é o duodeno, o jejunum e o íleo, tá? E o íleo vai desembocar aqui no seu intestino delgado, seu intestino grosso, né? Seu intestino grosso, por sua vez, ele é dividido em três partes. No caso, o seco, onde você tem aqui o apêndice vermiforme, não é? Depois você tem aqui a região do cólon, né? E o cólon termina onde começa aqui na questão o seu reto. Então você tem o seco de meio de vermelho, alaranjado, você tem o cólon de esverdeado, né? E aqui, forma azulada, você tem o seu reto, que termina onde tem o ânus. Tá? Só em questão de informação, nosso intestino delgado tem em torno de 6 metros, tá? Enquanto o nosso intestino grosso tem apenas 1,5 m. Tá bom? Então a nossa digestão ela tem tanto processos químicos quanto físicos. No caso, o processo físico é a nossa digestão mecânica, aonde, por exemplo, os seus dentes começam a macerar o alimento, diminuindo, né, fragmentando esse alimento, fazendo com que ele então tenha um maior contato com as enzimas digestivas. Tá? Outro processo mecânico que ocorre na nossa digestão, por exemplo, são os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos consistem em movimentos feitos aí ao longo do seu tubo digestório para que o alimento venha percorrer todo esse tubo. Né? E a digestão química, por exemplo, é aquela que ocorre por meio de enzimas e sais também, onde processos metabólicos ocorrem, transformando essas macromoléculas em micromoléculas que posteriormente serão absorvidas ao longo do nosso tubo digestório. Então a digestão vai ter o seu início na boca, aonde a boca você tem a digestão mecânica, né, que nós falamos, onde os dentes vão triturar o alimento, reduzindo o tamanho desse alimento para que as enzimas possam trabalhar de forma mais eficiente, não é? Então, tanto esse processo mecânico ocorre na boca, quanto também a digestão química. Por quê? Porque na nossa boca nós temos aí as glândulas parótidas. As parótidas produzirão a amilase salivar. O nome já diz, amilase é a enzima então que quebra amido, não é? Então a amilase salivar ela vai quebrar o amido em dextrinas. Então vai quebrar esse amido, que é uma macromolécula, né, um polissacarídeo, em moléculas menores chamadas de dextrinas. Outra coisa interessante é que na nossa saliva nós temos alguns sais. Mas para que servem esses sais? Esses sais, então, vão servir para neutralizar um pouco a acidez de alguns alimentos. Então vai fazer com que alguns alimentos cheguem aí a 6,7, que é um pH ideal para que a amilase também atue dentro do bolo alimentar. Então o que vai acontecer? Na nossa boca nós iremos com o auxílio da língua misturar esse alimento juntamente aí à saliva, formando então um bolo alimentar, não é? Que é composto tanto pelo esse alimento que foi mastigado, envolvido pela saliva. Isso é interessante por quê? Porque o bolo alimentar, quando ele então está envolvido pela saliva, ele está lubrificado. Ele pode passar então pela nossa faringe e pelo nosso esôfago sem ferir o tecido. Né? Então esse processo de passagem do alimento junto a saliva para a faringe, o esôfago, é chamado de deglutição, que tem auxílio aí da língua, que empurra esse bolo alimentar para a faringe. Vale lembrar também que a faringe ela é um órgão que está presente tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. Por quê? Por ela passa tanto ar quanto alimento. Então vamos ver uma figura para entender um pouquinho melhor a respeito dessa passagem do alimento da boca aí para o esôfago. Vamos lá. Então nessa figura a gente consegue visualizar aqui o processo de deglutição, onde então, por exemplo, esse indivíduo ele comeu aqui um brócolis, né? Esse alimento então será mastigado, então os dentes irá triturar, né, esse alimento, diminuindo o tamanho dele. A língua vai então misturar esse alimento juntamente com a saliva, tá, que foi produzido pelas glândulas salivares.
E esse alimento agora lubrificado pela saliva começa aqui a passar pela faringe, tá? Só que o que acontece? Ali você tem aqui, você consegue visualizar, por exemplo, a traqueia, não é? A laringe está aqui, né? A laringe está aqui. E aqui na região superior você tem a epiglote. Essa epiglote, então, como o alimento vai passar, a epiglote vem cá, ó, e dobra, fechando a passagem para a faringe, fazendo com que, então, quando a língua empurrar o alimento para trás, esse alimento começa a descer agora pelo esôfago e não vai passar para a faringe, evitando, então, a pessoa engasgar. Então, aqui você vê os movimentos peristálticos mandando para baixo esse alimento. Ok? Então, do esôfago, nós chegamos agora lá no estômago. Estômago, órgão altamente musculoso que tem a sua parede interna cheia de glândulas. Essas glândulas, então são responsáveis pela produção do suco gástrico. Suco gástrico, então, ele é composto tanto aí por ácido clorídrico quanto pelas enzimas pepsina. A enzima pepsina ela é responsável pela quebra de proteínas, quebrando então essas proteínas em moléculas menores chamadas de peptonas. Então vamos olhar na imagem para entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então vamos falar agora um pouquinho da digestão que ocorre dentro desse estômago. Então na parede interna aqui, ó, do estômago encontramos as glândulas, tá? Que aqui só demonstrando nessas setinhas. Então encontramos as glândulas estomacais. E essas glândulas estomacais são compostas por 3 tipos de células básicas. Você tem as células principais, tá? Que são aquelas que vão produzir as enzimas, tá? No caso a pepsina. Você tem as células parietais que vão secretar o HCl, ou seja, o ácido clorídrico, então ela produz ácido clorídrico, e as células também mucosas que vão produzir a mucina. Essa mucina serve para envolver a parte interna do seu estômago, evitando com que o HCl e o suco gástrico, junto com a pepsina, venham digerir o seu estômago, tá? Então tá bom. O suco gástrico, ele é composto, por exemplo, pela pepsina e também pelo HCl, tá? O que acontece? Quando, por exemplo, as células principais, né, começam a produzir a enzima pepsina, na verdade ele produz o pepsinogênio, que é a enzima inativa. Essa enzima pepsinogênio que está inativa, quando ela se liga ao ácido clorídrico, ou seja, na presença do ácido clorídrico, ela vai então se transformar em uma enzima ativa chamada de pepsina. E essa pepsina, como nós sabemos, ela vai digerir as proteínas, tá? Então tá bom. Como que ocorre essa digestão das proteínas? Então a pepsina começa a quebrar as ligações peptídicas de certos aminoácidos, então formando moléculas menores, chamadas de peptonas. Então são moléculas de cadeia bem longa ainda, só que bem menores que as proteínas. Então a pepsina quebra a proteína em peptonas. O que acontece? O HCl, além de ele ativar o pepsinogênio, esse HCl ele serve também como um excelente antimicrobiano. Por exemplo, então, o tempo todo você está engolindo catarro vindo do seu sistema respiratório. Então, de tempos em tempos, você engole esse catarro cheio de micro-organismos, cheio de fuligens, substâncias aí que foram filtradas pelo seu sistema respiratório. Você engole então esse catarro, ele desce lá pelo esôfago, não é? E chega ao estômago. Lá no estômago, então, o HCl vai lá e vai matar parte desses micro-organismos, tá? Eu tinha falado a respeito da mucina. Mesmo com a mucina, as células do estômago vão sofrer também um pouquinho com a ação do suco gástrico. Não tem como, tá? Claro que pior se você não tiver com alimento dentro do estômago, você ficar muito tempo sem comer. Mas tá, mesmo com o alimento, o suco gástrico começa a lesionar parte dessas células. E essas células vão sendo substituídas constantemente, tá? Só vale lembrar que esse alimento que você também ingeriu, ele vai permanecer aí no seu estômago em torno de 4 horas até formar o quimo. O que é o quimo? Quimo não passa do bolo alimentar, né, do alimento que chegou aqui vindo do esôfago, junto com o suco gástrico, beleza?
O nosso estômago também produz outro tipo de enzima, chamado de renina, mas isso só na fase inicial da vida, por exemplo, na fase de recém-nascido ou criança. Essa renina, por exemplo, ela é responsável por coagular a caseína, principal proteína do leite, fazendo com que esse coágulo permaneça um tempo maior dentro do estômago, isso facilitando então a digestão. Ok, então ocorreu a digestão dentro do estômago, o esfíncter piloro, que é o que divide o estômago lá do intestino delgado, começa então a se movimentar, fazendo com que esse quimo, o quimo, na verdade, como nós já dissemos, o quimo ele é a mistura do bolo alimentar com um suco gástrico com um pH bem baixo, em torno de 2, não é? Então esse quimo começa a sair aí do estômago e cair na parte inicial do intestino delgado, chamado de duodeno. Então o duodeno começa a receber esse quimo e ali ocorrerá a digestão, tá? Parte da digestão pode ocorrer também na segunda parte do intestino, não é? Então é o duodeno, depois o jejum. Então pode ocorrer parte da digestão também no jejum, mas a maioria é ali no duodeno. Então o quimo sai de dentro do estômago altamente ácido, ou seja, um pH em torno de 2. Isso poderia rapidamente lesionar a parede aí do seu duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. Mas isso não ocorre. Por quê? Porque o duodeno recebe o suco pancreático e no suco pancreático você encontra bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio ele é um antiácido, então ele vai anular a acidez e tornar então o pH dentro do intestino em torno aí de 8, 8,2. Não é? É um pH ideal para que as enzimas que atuam dentro desse duodeno venham funcionar da melhor forma possível. Tá? Vale lembrar que o duodeno recebe 3 tipos de suco. Ele recebe o suco entérico, que ele mesmo produz, não é? Recebe o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e também recebe a bile, que é produzida dentro do fígado e armazenada dentro da vesícula biliar. Então vamos ver aí a figurinha para entender um pouquinho melhor. Vamos lá! Então agora vamos falar um pouquinho a respeito da digestão que ocorre lá no intestino delgado, não é? Então só para a gente ver aqui essa figura, você tem o intestino delgado, né, o duodeno, que é essa parte inicial. Aqui não está mostrando o estômago, mas o estômago termina bem nessa região, que desemboca aqui no duodeno, tá? Então o duodeno ele recebe aí a ação de 3 sucos. Um desses sucos, na verdade, é a bile, tá armazenada nessa vesícula verdinha, chamada de vesícula biliar, só que a bile é produzida lá no fígado. Então o fígado produz a bile e armazena essa bile na vesícula biliar, e quando necessário a vesícula libera, secreta essa bile aqui no duodeno. O outro suco é o próprio duodeno que produz, chamado de suco entérico, e o terceiro suco é produzido pelo esse órgão aqui, chamado de pâncreas. Então o suco que é liberado aqui é chamado de suco pancreático. Então aqui você consegue visualizar o duodeno recebendo então ductos que levam tanto o suco pancreático quanto a bile, né? E também aqui você tem nas células do epitélio aqui em volta as glândulas que produzem o suco entérico, tá? Então primeiramente vamos falar aqui da bile. Como eu já disse, a bile é produzida pelo fígado e armazenada aqui na vesícula biliar. A bile é constituída por sais biliares. Esses sais biliares têm como principal função aí a emulsificação dos lipídios. O que é emulsificação? É quebrar sem digerir. Então ele pega a gordura e quebra em milhares aí de gotículas microscópicas de gordura, e essas gotículas serão muito mais facilmente quebradas pela lipase pancreática. Tá? Por quê? Porque ao quebrar em gotículas, você tem aí uma maior superfície de contato com a enzima lipase. Tá? Então vamos lá, já falamos da bile, próximo é o suco pancreático. O suco pancreático, então, como eu já disse, ele é produzido aqui pelo pâncreas, tá? E é secretado dentro do duodeno. Tá vendo? Aqui ó, o estômago, terminou o estômago, vem aqui o duodeno. Ok, o suco pancreático você tem algumas enzimas importantes, como a lipase, milase, as endonucleases, e tripsina, quimotripsina, né, que são proteases, e aminopeptidase e carboxipeptidase, que também quebra proteína. Mas antes dela agir,
tá? Antes dessas enzimas agirem, você tem aí a liberação junto com o suco pancreático de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um antiácido. Mas por que esse antiácido? Primeira coisa que esse antiácido tem como função é anular a acidez, né? Diminuir a acidez do quimo, porque o quimo sai do estômago com pH em torno de 2, altamente ácido. Então o bicarbonato vai anular essa acidez, tá, do quimo, fazendo com que passe do pH 2 para pH em torno de 8 a 8,5, tá? Então a primeira função do bicarbonato de sódio é anular a acidez do quimo. E a segunda é gerar um ambiente favorável para a ação das enzimas, tanto do suco pancreático quanto do suco entérico. Por quê? Porque essas enzimas lá do suco pancreático e suco entérico agem num pH ótimo em torno de 8, 8,5, ou seja, um ambiente alcalino. Tranquilo? Então tá. A primeira enzima que nós temos aqui é a lipase pancreática. O nome já diz, lipase quebra os lipídios. Então irá quebrar os lipídios em ácidos graxos e também glicerol, ou seja, um ácido e um álcool. E esses dois já podem ser absorvidos aí pela parede do intestino, tá? Depois você tem aqui, ó, a amilase pancreática. A amilase ela vai quebrar tanto o amido quanto o glicogênio, fazendo com que esses dois polissacarídeos venham se transformar em um disacarídeo, chamado de maltose, tá? Agora você tem outra também, enzima chamada de são as endonucleases, na verdade falta um S aqui, né? Endonucleases, que no caso é a ribonuclease, que quebra o RNA, que vai digerir o RNA, e a desoxirribonuclease, que vai digerir o DNA, tá bom? E depois você tem as proteases, a tripsina e quimiotripsina, que vão quebrar as peptonas. Só lembrando, essas peptonas foram formadas lá no estômago, né? Onde você quebrou a proteína em peptonas, tá? Que são moléculas menores. Então a tripsina e quimiotripsina quebra essas peptonas em oligopeptídeos, tá? Vai quebrar aí em moléculas bem menores, oligopeptídeos, né? Ditripeptídeos. Então moléculas bem menores aí, com uma quantidade menor de aminoácidos. E depois você tem outras proteases também, que é a aminopeptidase e a carboxipeptidase, que na verdade vai só separar os aminoácidos mais externos aí da cadeia do peptídica. Tranquilo? Então vamos falar agora do suco entérico. Entérico porque vem da palavra enteron, que significa intestino. Então tá, aqui você tem a produção de 3 enzimas básicas. Tá? Primeiro, a enteroquinase. A enteroquinase ela não age sobre um alimento, tá? Ela vai somente ativar o tripsinogênio, transformando ele em uma enzima ativa, chamada de tripsina. Mas quem produziu esse tripsinogênio? O tripsinogênio é produzido lá pelo pâncreas, está presente no suco pancreático, tá? Mas ele está na forma inativa, ele só vai ser ativado em tripsina ao entrar em contato com a enteroquinase. Tá? Outra enzima é a aminopeptidase. A aminopeptidase ela é uma enzima que vai terminar a digestão da proteína. Então, por exemplo, uma proteína ela teve o início da sua digestão lá no estômago com a ação da pepsina, né? Depois ela teve a ação lá das proteases do suco entérico, né? Quimiotripsina, tripsina, não é? E depois, por fim agora, a aminopeptidase vai terminar a digestão desses dipeptídeos, tripeptídeos e oligopeptídeos. O que ela vai fazer então? Ela vai quebrar aí as ligações peptídicas entre os aminoácidos, liberando esses aminoácidos para que eles possam ser absorvidos pela parede do intestino, tá? E por último, você tem as carboidratases, amilase, sacarase e lactase, aonde a amilase vai quebrar o amido em 2 glicoses, a sacarase vai quebrar a sacarose em glicose e frutose, e a lactase vai quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, beleza, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho agora de absorção. A absorção ocorre tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso, tá? Aonde no intestino delgado você tem a absorção de nutrientes orgânicos, ou seja, aqueles que têm carbono na sua composição, enquanto lá no intestino grosso você tem a absorção de água e sais minerais, que são substâncias
inorgânicas. Tá? Só vale lembrar que lá no estômago ocorre também um pouquinho de absorção. Absorção do quê? Lá absorve água, absorve alguns sais e também ocorre a absorção de álcool etílico. Por isso uma pessoa quando ingere álcool, ela já começa a ter o efeito desse álcool rapidamente, porque a absorção do álcool ocorre lá dentro do estômago. Tranquilo? Então vamos lá. Lá no intestino delgado ocorre a absorção, como eu falei, de substâncias orgânicas. Então, tipo aminoácidos, os glicídios, né, os açúcares, serão absorvidos dentro do intestino delgado e lançados diretamente na corrente sanguínea. Tá? Então, as células lá do intestino absorvem, né, a glicose, por exemplo, essa passa para dentro aí, dos vasos sanguíneos, cai lá dentro da veia hepática, as veias hepáticas vão passar pelo fígado e, por exemplo, a glicose será juntada lá, formando o glicogênio que é armazenado dentro do seu fígado. Então o glicogênio ele é uma reserva energética dos animais, tá? São polissacarídeos de reserva. Nós encontramos eles dentro do fígado e também dentro da nossa musculatura estriada esquelética. Por quê? Porque quando você precisar aí, de glicose, então você ficou um tempo maior sem se alimentar, precisou de glicose, você então quebra esse glicogênio, liberando glicose dentro dos seus vasos sanguíneos, dentro do seu sangue. Tranquilo? E agora, por exemplo, os ácidos graxos e glicerol, né, que vieram aí da quebra dos lipídios, o ácido graxo e glicerol também é absorvido lá no seu intestino delgado, só que eles vão cair agora dentro dos vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos, então, eles culminarão até as veias cavas. Então se ligarão lá nas veias cavas, liberando esse ácido graxo e esse glicerol nas veias cavas. A veia cava, então, entra lá no ato direito, passa pelo coração, e do coração vai ser distribuído por todo o corpo. Então vamos analisar essa figura aqui que é bem interessante, onde você consegue ver aí a superfície interna do nosso intestino, onde na superfície interna nós vemos milhares, na verdade aqui tem milhões de pregas, tá? E essas pregas nós damos o nome aí de vilosidade. Então essas pregas são chamadas de vilosidades. Tá? E se nós analisarmos o tecido que forma essas vilosidades, então a gente vai ver que o tecido é formado por várias células, tá? Aqui tem uma célula, aqui tem outra, aqui tem outra, e essas células, a sua membrana plasmática, sofreu uma adaptação gerando as microvilosidades. Ou seja, tanto as vilosidades quanto as microvilosidades, elas servem aí para aumentar a superfície de contato, tá, com o alimento, aumentando então a absorção desses alimentos. Só a nível de curiosidade, se você esticar tanto as vilosidades quanto as microvilosidades, você tem aí a área de uma quadra de tênis, só para absorver nutrientes. Então a eficiência é muito maior do que se fosse um tecido totalmente liso, tranquilo? Então aqui ó, só para você ver que a parede lá do intestino absorvendo aqui aminoácido e a glicose. Quando absorve aminoácido e glicose, elas são levadas para a corrente sanguínea. Enquanto quando absorve, por exemplo, ácidos graxos e glicerol, vindo aí da quebra dos lipídios, ele vai ser esses nutrientes são lançados lá nos vasos linfáticos e depois vão lá para as veias cavas e depois serão distribuídos por todo o corpo. Tranquilo? Então o quimo passa por todo o intestino delgado, que é constituído aí pelo duodeno, jejunum e íleo, e do íleo cai dentro aí do intestino grosso, que na parte inicial é chamado de seco. O intestino grosso dividido em 3 partes, seco, cólon e reto. Ok? Então o que vai acontecer? Lá no intestino grosso ocorre a absorção de água e sais minerais, tá bom? Ao ocorrer essa absorção, forma-se então as fezes, né, que tem uma consistência agora um pouco mais sólida, porque até então era bem líquida. Tá? As suas fezes, por exemplo, ela é constituída por 75% de água e 25% de matéria sólida. Dessa parte sólida, 30% é só de bactérias. Você imagina, é muita bactéria saindo aí dentro das suas fezes. Então 30% é bactéria e o restante? O restante são substâncias não absorvíveis. Por exemplo, celulose em sua grande maioria. Ok? Então celulose faz parte da parede celular, das células vegetais
E o que vai acontecer então? Você não tem celulase, né? Você não tem uma enzima que quebra a celulose, então ela permanece intacta. Já falando um pouquinho em celulose, por que é importante aí então nós ingerirmos plantas, já que não tem absorção de celulose? Na verdade, porque as plantas são ricas em vitaminas, sais minerais e também porque a celulose não é absorvível, não é digerida e ela então vai ficar praticamente intacta. Ao ficar intacta, ela começa a se acumular, formando bolos de celulose que vão absorver água, vão então crescer um pouquinho, estimulando então o seu intestino a aumentar os movimentos peristálticos, fazendo com que as fezes não permaneçam tanto tempo dentro do intestino grosso. Ou seja, não ficando tanto tempo dentro do intestino grosso, ela não vai ficar uma fezes dura. Ou seja, você não terá prisão de ventre. Então você que quer aí ter aquela defecação tranquila, você então deve comer um pouquinho mais de vegetais, né? Porque são ricas em celulose. A gente põe o nome de fibras, né, para ficar mais chique, mas fibras se refere à celulose da parede celular dos vegetais. Beleza. As suas fezes, ela tem essa cor mais escura devido aos pigmentos que estão presentes lá na bile. Tá? Então não precisa preocupar lá, por que o meu cocô está mais escuro? Geralmente é algum tipo de pigmento, que vem principalmente da bile, mas se você come algum alimento que tenha uma maior concentração de pigmentos, ou mesmo corantes artificiais, a cor das suas fezes realmente vai mudar. Tá? Falando em comer também, quando você come algum alimento que está infectado aí com uma grande quantidade de bactérias, essas bactérias começam aí a colonizar o seu intestino e a melhor forma de você retirar essas bactérias patogênicas, ou seja, que causam doença dentro de você, é aumentar o peristaltismo. Então ela aumenta o peristaltismo de forma tal que gera aí a famosa diarreia. Então a diarreia é uma resposta do seu corpo para eliminar essas bactérias patogênicas. Então nada de então ficar tomando aqueles remedinhos para segurar as fezes. Tá? Porque diarreia é algo interessante para você eliminar essas bactérias. Só que vale lembrar que se você está eliminando aí as fezes de forma líquida, aquela água você não está retendo ela. Então toda vez que uma pessoa está com diarreia, é interessante beber muita água, né? Principalmente água de coco, né? Isotônicos que tem, além da água, tem os sais minerais. Por quê? Porque você está perdendo, junto com as fezes da diarreia, você está perdendo tanto água quanto sais minerais. Então você precisa repor água, sais minerais também. Tá? Tanto é que existe o soro fisiológico, né, que é constituído de água, sais e açúcar. Não é? A água para repor a água que você perdeu, o sal também para fazer a regulação osmótica e a glicose para te dar um pouquinho de energia. Tá bom? Falando em bactérias, já falamos um pouquinho das bactérias patogênicas, mas lá no seu intestino está repleto de bactérias, cheio de bactérias, e essas bactérias são benéficas. E por serem bactérias benéficas, nós damos um nome bonito, não é? Chamado de flora intestinal. Mas para que serve essa flora intestinal? Vamos lá, elas têm duas funções básicas, essas bactérias aí. Essas bactérias elas vão produzir vitaminas para nós, tipo vitamina B12, vitamina K e alguns aminoácidos. E essas bactérias também servem para evitar a colonização de bactérias patogênicas. Então vai haver um tipo de competição, fazendo com que não ocorra proliferação de bactérias que são patogênicas. Tranquilo? Então tá bom, as fezes vai passar então lá pelo seu seco, pelo cólon, né? E depois chega lá no reto. O reto geralmente ele está vazio, então ele fica vazio até receber as fezes prontas. A hora que as fezes entram lá no reto, então os sensores nervosos captarão a informação que as fezes chegaram lá, manda informação para o seu sistema nervoso, esse por sua vez manda informação lá para o esfíncter interno do ânus, porque o ânus tem dois esfíncter. Um esfíncter interno, que é feito de musculatura lisa, e por isso você não controla, né? Musculatura lisa, ela tem contração involuntária. Então mandou informação para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso, seu sistema nervoso mandou a informação lá para o esfíncter interno. Falou assim, relaxa. Relaxou. Só que o esfíncter externo ele é feito de musculatura estriada, ou seja, contração voluntária.
ou seja, o seu cérebro que vai interferir. Então você, por exemplo, só vai liberar o esfíncter, né, relaxar o esfíncter a hora que quiser. Então aquela vontade de defecar, ela ocorre, mas você só defeca a hora que você quiser. Né? Então você vai, seu cérebro manda informação para o esfíncter externo, relaxar, você manda informações para a musculatura abdominal, que ela também é estriada, então você controla. Então ao contrair o abdômen, ao relaxar o esfíncter externo e o interno, as fezes conseguem sair aí do seu intestino grosso. Então ocorre a defecação. Então vamos agora entender um pouquinho melhor vendo uma figurinha lá, vamos lá. Então aqui nós conseguimos ver a respeito da anatomia do intestino grosso. Tá? O que vai acontecer aqui? Você vê que o intestino grosso ele é dividido em 3 partes básicas. Primeiro, então, só para a gente falar, aqui você consegue ver o intestino delgado. O intestino delgado é dividido, nós vimos, em duodeno, jejunum e íleo. O íleo, então, ele vai terminar aqui e desembocar bem no seco. Tá? O seco você tem o apêndice vermiforme, não é? Aqui próximo. Tá? No ser humano praticamente ele não tem muita função, mas em alguns seres herbívoros ele é bem mais alongado e você tem bactérias que vão auxiliar na digestão lá da celulose. Tá? Mas em nós não. Então você tem lá o seco, né? Depois do seco você tem o cólon ascendente, ou seja, aquele cólon que sobe, o cólon transverso, que é aquele que está na horizontal, e depois o cólon descendente, tá? Que termina aqui no reto. O reto é uma região que geralmente não encontramos fezes, mas na hora, um pouco antes da defecação, ele recebe as fezes. E aqui você já tem o ânus, que tem tanto 2 esfíncteres, um que você controla e outro que você não consegue controlar, mas a gente vai ver um pouquinho aí pra frente. Vamos lá? Então vamos lá. Para terminar o conteúdo de hoje, vamos trabalhar um pouquinho a respeito do controle da digestão. Então, o controle da digestão é feito tanto pelo nosso sistema nervoso autônomo, tá? Quanto por alguns hormônios, tá? Então vamos primeiro aí pelo hormônio. O hormônio gastrina, tá? Esse hormônio gastrina, ele é secretado pelas glândulas estomacais, tá? Quando alimentos ricos em proteína começa a cair dentro do estômago. Então a gastrina vai agir fazendo com que o estômago produza aí o suco gástrico. E o suco gástrico, por sua vez, tem tanto a pepsina quanto o HCl, o ácido clorídrico. O outro hormônio é a secretina, que é secretado pelas glândulas duodenais, tá? Pelas glândulas lá da parede do seu duodeno. E essa secretina, então, ela é secretada quando chega o quimo altamente ácido no duodeno. Então é a acidez, tá, do quimo que estimula a secreção da secretina. E isso faz com que então essa secretina venha inibir, tá, a secreção do suco gástrico lá no estômago. Ela também manda com que o seu intestino libere o bicarbonato de sódio lá no suco pancreático. Para quê? Para inibir a acidez do quimo. Tá? E também manda produzir a bile pelo fígado. Produzir, por quê? Porque quem manda liberar é a colocistocinina. Tá? Esse hormônio de difícil dicção, né? Ele na verdade ele é secretado lá pela sua glândula do duodeno, as glândulas duodenais, tá? E ela só é liberada quando alimentos ricos em proteína e gordura caem dentro do seu intestino, tá? E ela tem ação do que? Contração da vesícula biliar, como eu falei, e também secreção de enzimas do suco pancreático. Então começa a liberar as enzimas do suco pancreático. Ok? E por final, os nossos órgãos do sentido, tipo visão, olfato, paladar. Ou seja, quando você vê uma picanha, você sente o cheiro da picanha, você coloca aquela picanha suculenta aí na boca, nossos órgãos do sentido, né, serão estimulados, tá? E irão estimular as glândulas salivares a produzir o quê? Produzir a saliva. Tanto é que quando você sente um cheiro de uma comida deliciosa dessa, você começa a salivar. Por quê? Porque houve esse estímulo. E também os nossos órgãos de sentido, ao você sentir o cheiro, o gosto de uma comida, estimula as glândulas estomacais a produzir o ácido clorídrico junto com a pepsina.
ou seja, o seu suco gástrico, ok? Então, pessoal, eu sei que o vídeo ficou longo, então se você chegou até aqui, você já é um vencedor, né? Você está realmente interessado um pouquinho a respeito da biologia, né? Então o que vai acontecer? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, curte, se inscreva no canal e ao se inscrever tem aquele sininho de notificação. Clica nele lá. Por quê? Porque quando ocorrerem novas aulas, você será o primeiro a saber. Você receberá lá no seu celular, no seu smartphone, né, a informação que tem mais uma aula de biologia para você. Pessoal, então ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. 4 grupamentos, cada uma delas. Tá? Esses 4 grupamentos, cada uma delas tem um ferro ligado. Isso é chamado de grupo M. Esse então grupo M, que tem 4 ligações com 4 ferros,